Pessoal, então quero nesse devocional tentar não responder completamente, mas tentar elucidar algumas coisas dentro de uma questão que o meu pai não me fez diretamente, mas ele comentou que viu num filme chamado Entrevista com Deus, é um filme mais antigo, e que nesse filme o entrevistador queria entrevistar Deus, fez a seguinte pergunta: por que pessoas boas passam por coisas ruins? E segundo esse filme, né, Deus diz que essa é a pergunta mais feita entre as pessoas. De fato, é uma pergunta bastante feita. Inclusive, é um argumento de quem não é cristão sobre a incoerência do cristianismo, a suposta incoerência do cristianismo, uma vez que Deus é todo poderoso, todo justo. Como é que pode, então, pessoas boas, tementes a Deus, como é que elas podem sofrer e passar por coisas ruins? E eu queria tentar, eu fiquei pensando muito sobre isso, eu queria tentar falar um pouco o meu entendimento sobre isso, e eu queria, para fazer essa exposição rápida nesse devocional, usar 2 livros da Bíblia. Então eu não vou ler especificamente ele, mas eu vou falar de uma maneira mais ampla sobre eles. O primeiro é o livro de Jó e finalizar com o livro de Eclesiastes, né? São 2 livros que revelam a sabedoria de Deus. O livro de Jó ele é bem conhecido, né? Jó, então, de maneira bem breve, era uma pessoa muito próspera, muito temente a Deus, que quando Satanás fala com Deus e diz que Jó só é temente a ele porque Deus dá tudo para ele, Deus permite que Satanás vá lá e que tire as coisas dele, inclusive saúde. E aí Jó entra numa crise existencial, obviamente, né, depois de tudo que ele passou. E então vem alguns amigos tentar consolar ele, né? Então o livro basicamente ele tem esse prólogo que mostra essa história, e daí tem 3 ou 4 rounds de discussão entre o Jó e os amigos dele, né? Então o Jó fala, um amigo fala, aí Jó responde, outro amigo fala, Jó responde, outro amigo fala, e assim fazem esses 3 ciclos. E é um livro muito bom, e depois o livro ainda tem um epílogo, né, quando o próprio Deus fala para Jó e dá uma enquadrada em Jó, digamos assim, e aí Jó se arrepende, né, e depois recebe tudo de novo em dobro. A história é muito mais profunda do que parece, pelo que eu estou vendo, assim, porque Jó era um cara bom, né, e Jó passou por muito sofrimento. Então, está bem de acordo com essa pergunta, né, por que pessoas boas sofrem? Bom, quando, né, Jó se cansa dos amigos tentando justificar, porque Jó parte do pressuposto que ele é inocente. De fato ele é, né? Deus fala isso lá na primeira parte, quando ele diz que Jó não tem nenhum... é uma pessoa exemplar, enfim. Ele é um cara que não fez nada de errado. Embora seja humano e todo humano peque por natureza, ele agrada muito a Deus. E, de modo geral, esse diálogo com os amigos ele é baseado no pressuposto de que a justiça de Deus é como a nossa justiça, ou seja, Deus dá coisas para quem faz o bem, coisas boas, e Deus dá coisas ruins para quem faz o mal, né? Essa é tipo a justiça humana, né? É equilibrar a balança. E então a maioria do livro está em cima desse pressuposto. Eles não conseguem entender o que aconteceu com Jó, porque se Deus é todo poderoso e opera o universo de acordo com a justiça dele, então Jó deve ter feito algo errado. Então basicamente eles estão acusando Jó em algum momento de fazer algo errado. Depois chega um quarto amigo ainda que dá uma explicação um pouco mais elaborada, né? Tipo assim, ele concorda, né, que Deus é todo poderoso, é justo, e que essas coisas ruins que acontecem com as pessoas, no caso ali era Jó, isso é para evitar que no futuro elas acabem pecando, né? Serve como um aviso. Mas enfim, a questão é que ninguém entende isso. Jó não entendeu, os amigos não entenderam, e Deus explicou para Jó. E Deus fala para Jó, né, quando ele, mais para o fim do livro, quando ele vem, e ele comenta toda a complexidade que é reger o universo, que é o que Deus faz, né? Então ele mostra de certa forma para Jó que as coisas não são bem assim, a mente humana não consegue entender como Deus opera tudo isso e controla toda essa justiça que acontece, né? A justiça divina.
Então, a nossa justiça ela é falha, a justiça divina ela é perfeita, e a gente não tem condições de entender isso. O que a gente tem que fazer, né, segundo acaba lá o final do diálogo com Deus, é justamente isso, é confiar em Deus. Deus convida Jó, olha, confia em mim, cara, tu não entende o que está acontecendo, mas confia em mim. É super bonito isso, eu acho, porque o livro de Eclesiastes também, quando Salomão, né, supostamente quem escreveu o livro, alguém que escrevia como Salomão, se não for ele, né, que escreveu de fato, escreve, ele diz, bom, tu pode procurar, né, a felicidade em várias coisas, mas é como correr atrás do vento. O livro é bem denso, então eu só vou focar no final, talvez a conclusão é justamente essa, né, que a verdadeira felicidade está no temor a Deus. Temor não o temor de ter medo, mas o temor de confiar em Deus. É como Deus fala para Jó, confia em mim, né? O temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? Então essa é a conclusão do livro de Eclesiastes e talvez o próprio livro de Jó. E então assim, pessoas boas passam por situações ruins porque, né? Não estou respondendo, mas a gente já tem alguns indícios em Jó e talvez em Eclesiastes. E em Hebreus é comentado, né, que o sofrimento às vezes ele é usado para Deus para nos aperfeiçoar. Tanto é que esse é o próprio exemplo de Jesus Cristo, né, que como ser humano teve que sofrer, teve que ser humano e passar pelo nosso sofrimento para ser o caminho para que nós possamos agora vencer a morte através da cruz. Então, talvez pessoas boas sofram para se tornar pessoas melhores ainda. Não tem uma explicação e a nossa mente nunca vai captar toda essa complexidade de Deus, mas como os livros, né, comentam de forma geral, a sabedoria, o temor a Deus, a gente tem que confiar que o que está acontecendo com a gente, essa fase que a gente está passando, que não é boa, ela tem um propósito de acontecer. Deus está controlando tudo, nada foge do controle dele. Então, se a gente sabe, a gente confia em Deus, a gente passa por essa fase da melhor maneira possível, sabendo que a gente tem que viver isso para tentar se tornar pessoas melhores. Pelo menos essa é a forma que eu tenho tentado entender as fases ruins que eu tenho na minha vida. Espero ter colaborado com vocês com isso. A resposta, nunca vamos chegar nela, mas é uma pergunta que a gente tem que se fazer mesmo. É interessante ela. Fiquem com Deus.